Estamos exatamente na metade da Megilat Esther, história da rainha Esther. Até agora vimos como a Esther se tornou a rainha, como Mordecai se tornou um conselheiro do rei. E no momento, no início do capítulo 6, a situação é a seguinte: Haman está construindo uma forca para matar o Mordecai. A Esther está preparando o segundo banquete. No dia anterior ela fez um banquete para o rei e para o Haman, e agora ela convidou eles novamente para um segundo banquete. O Mordecai, ele está jejuando já, assim como a Esther, e todo o povo estão jejuando para pedir clemência a Deus, salvação. E Mordecai estava junto com muita gente na sinagoga, todos estudando a Torá e se arrependendo. E aí estamos no 6º capítulo. É um capítulo fantástico. Quem escutar na sinagoga, se Deus quiser, vai ver que o leitor, ele aumenta a sua voz. Ele está lendo a Megilá, uma voz tranquila. De repente, quando começa o 6º capítulo, ele exclama forte: Balai lahu, naquela noite tudo mudou. O Medrash conta que o Haman, ele não se aguentava, ele queria muito pedir autorização do rei para matar o Mordecai, porque, como vimos, ele estava furioso com o Mordecai, o Mordecai não lhe prestava nenhuma honra, que ele achava que lhe era devida. Então ele estava tão ansioso para pendurar o Mordecai, que no meio da noite ele foi ter com o rei, ele foi tentar conversar com o rei. No caminho ele passou pela sinagoga, ele viu o Mordecai lá chorando, rezando para Deus, e muita gente em volta, crianças em volta, e ele se enfureceu com aquilo. Ele viu aquelas crianças, ele não aguentou aquela visão, ele mandou prender todas as crianças, centenas de crianças, e falou: quando eu for matar o Mordecai, primeiro eu vou matar essas crianças. Naquele momento as mães foram tentar acalmar os seus filhos, dar uma palavra de coragem, tentar fazer com que eles comessem, porque eles já estavam também há 2 dias e meio sem comer, e as crianças recusaram. Eles falaram: não, nós estaremos com Mordecai, nós queremos manter o jejum. E o choro daquelas crianças subiu direto para Deus e mudou toda a situação. Até aquele momento os judeus estavam condenados à morte, e tudo mudou. Balai lahu, naquela noite, a Megilá conta que o rei não conseguia dormir. Pura e simplesmente, a Megilá fala, o rei não conseguia dormir, então ele pediu para trazerem o diário real, um diário que contava tudo o que acontecia no palácio. Ele pediu para que trouxessem para contar para ele. Isso nos lembra quando tem uma criança que não consegue dormir, não pega no sono, a gente vai e conta a historinha para ele adormecer. Mas será que era isso mesmo que o rei precisava? Que alguém contasse uma história de niná? Óbvio que não. A explicação é muito mais profunda, por isso que é necessário estudar os comentaristas da Megilá para as coisas fazerem mais sentido. E o que estava acontecendo era o seguinte: o rei estava sonhando com Haman, seu primeiro-ministro, e ele sonhava que o Haman queria tomar sua coroa, queria ser o rei. Ele sonhava que o Haman pegava uma espada e matava ele. E aí ele acordou sobressaltado. Ele começou a pensar: vamos ver, ontem à noite eu tive num banquete com a rainha Esther, e a rainha fez questão de convidar o Haman. Por quê? Sabe, algo tão íntimo, rei e rainha, de repente tem que ter o primeiro-ministro lá? Será que a Esther e o Haman estão planejando me matar? Porque o rei lembrou que a Esther chegava perto do Haman no meio do banquete, ela colocou a coroa dela do lado da do Haman, porque ela queria justamente que o rei sentisse ciúmes. Então o rei começou a pensar: será que estão querendo me matar? O que está acontecendo aqui? Ele estava passando mal, dor de barriga. Então ele mandou chamar o cozinheiro, falou: será que alguma comida que você me fez estava estragada? E o cozinheiro falou: meu querido rei, o senhor comeu só com a Esther e o Haman, ninguém mais comeu daquela comida.
E ele foi verificar, mandou os soldados verificarem, a Esther estava muito bem, preparando o próximo banquete, o Haman estava muito bem, festejando, fazendo forca, passeando. Então ele falou, com certeza alguém está querendo me matar, um complô. Mas por que ninguém veio me contar disso? Ninguém, sabe, alguém ficou sabendo que querem assassinar o rei? Ninguém veio para proteger o rei, ninguém veio me contar. Então ele continuou pensando, deve ser que eu sou mal agradecido. Deve ser que alguma vez tentaram me salvar, me salvaram e eu não recompensei a pessoa. Aí sim ele mandou trazer o diário real, ele queria encontrar onde que ele falhou, por que naquele momento ele estava tão solitário, não tinha amigos, ninguém para proteger ele. E quando trouxeram o livro, começaram a contar, aí tem várias explicações, que se o leitor, que era um dos filhos do Haman, não queria ler o que estava escrito realmente, então um anjo começou a contar que sim, certa vez, o Mordecai descobriu um complô contra o rei, ele contou para a rainha Esther, que contou para o rei, ele salvou a vida do rei e o rei não recompensou o Mordecai, não deu nada para ele. No meio daquela leitura, inclusive, está escrito o nome daqueles que tentaram matar o rei, Bigtana, Vateresh, o que não é o nome real deles. Quer dizer, os filhos do Haman tentaram adulterar os livros reais, o registro real, para confundir o rei. Mas ainda assim o rei percebeu que ele nunca havia recompensado o Mordecai. Ele é um mal agradecido. Então por que alguém viria tentar salvar o rei naquele momento? E isso incomodava o rei. O rei não estava conseguindo dormir de tão mal agradecido. Já Hassidut, que é a parte mais mística da Torá, ele traz uma explicação muito bonita para o sono atrapalhado do rei. A Megillah diz, naquela noite se atrapalhou o sono do rei. Toda vez que está escrito na Megillah rei, mas não está escrito rei Ahasverosh, não se refere apenas ao Ahasverosh, mas também ao rei do mundo, Deus. Naquela noite atrapalhou o sono do rei, não apenas daquele rei de carne e osso, mas também de Deus. Deus estava como se fosse dormindo em relação ao seu povo. Ele já havia decretado morte para muitos. E naquela noite tudo mudou. Deus despertou. Deus falou, o que é que eu vou deixar acontecer com o povo judeu? Tudo isso por conta da tchuvá, do arrependimento, dos jejuns que os judeus fizeram para anular aquele decreto. Finalmente aquilo fez efeito. Muito bem. Falamos antes que o Haman não se aguentava, ele queria muito ir pedir para o rei para enforcar o Mordecai. Então era 3, 4 horas da manhã, se escutam os passos do Haman em volta do palácio. O rei pergunta, quem está andando por aqui a essa hora da manhã? E informam ele que é o Haman. Naquela hora ele lembrou o sonho. O que o Haman está fazendo na minha casa no meio da noite? Deve ser que o sonho era uma mensagem, deve ser que ele realmente quer me matar. Então ele permite a entrada do Haman nos seus aposentos reais. E logo antes que o Haman pudesse falar qualquer coisa, pedir para enforcar o Mordecai, o rei interrompe ele, fala, meu querido primeiro-ministro, meu conselheiro, me diga, como eu devo honrar uma pessoa que eu gosto muito, como o rei deve honrar aquela pessoa? O Haman, muito cheio de si, muito convencido, ele tinha certeza que quem mais o rei quer honrar senão a mim? Eu que sou tão importante, tão querido, com certeza o rei quer me honrar. Então ele começou a pensar o que seria bom para ele. Dinheiro, o Haman já tinha. Então ele falou, querido rei, aquele que o senhor quer honrar, que se coloque uma roupa real nele, que ele suba no cavalo real, coloque a coroa real e que se passeie com ele pela cidade falando, esse é um homem, assim o rei honra um homem que ele gosta, que ele quer próximo. Por que o Haman queria justamente isso? Porque ele falou, na eventualidade de eu chegar a ser o rei, eu já vou estar fazendo minha fama no povão, todo mundo vai me ver vestido com a roupa real. O problema é
que na hora que o Haman mencionou a coroa, o rei quase sai de si. Como alguém ousa pedir a coroa do rei? A coroa que é o símbolo máximo da realeza, e agora um primeiro-ministro quer usar ela. Então o Haman percebeu que o rei ficou furioso. Então, quando ele repete a ideia, ele não menciona a coroa. Bom, o rei gostou da ideia. Falou, olha, ele percebeu que o Haman queria aquilo para ele. Então ele falou, Haman, por favor, vá e faça tudo isso que você falou, sem deixar nenhum detalhe, faça isso com Mordecai. Naquele momento, se coloquem nos sapatos do Haman. O mundo dele caiu. Ele veio para o rei para pedir autorização para matar o Mordecai, e ele sai dali com uma ordem de honrar o Mordecai, uma honra jamais vista. Então ele ficou desesperado. Ele falou, rei, por favor, você sabe que eu não gosto dele, ele é meu inimigo, dê dinheiro para ele. E o rei falou, boa ideia, eu vou dar dinheiro e você vai fazer a tua ideia. E o Haman começa a tentar se esquivar, fala, não sei que Mordecai que você está falando. Ele começa a dar ideias, mas tudo vai por água abaixo. O rei não aceita nenhuma, ou melhor, ele aceita todas, mas ele diz que o Haman vai ser obrigado a honrar o Mordecai. Então, o Haman, sem outra opção, ele pega a roupa do rei, o cavalo, a coroa, e ele vai em busca do Mordecai. E ele encontra o Mordecai naquela sinagoga. Naquele momento, o Mordecai ficou com muito medo. Ele falou para todo mundo, as crianças, as pessoas, fujam, porque o Haman está vindo para matar vocês. E todos se recusaram a sair dali. O Haman, vendo toda aquela gente, ele chegou para uma das pessoas, estavam no círculo exterior, e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Responderam para ele, nós estamos estudando as leis do Omer. Omer era um sacrifício feito de cevada, que se levava no dia 16 de Nissan, que era justamente aquele dia, o começo do Sefirat HaOmer, se levava isso no templo. Aí o Haman falou, puxa, esse sacrifício deve valer muito, muito dinheiro, não ouro, prata. Falaram, não, valem 10 moedinhas de cereal. O Haman falou, puxa, eu quis pagar 10.000 peças de prata pelo povo, e essas 10 moedinhas valeram para Deus mais do que o dinheiro que eu havia oferecido. Bom, o Haman chega para o Mordecai achando que ele queria zombar, o Haman conta para ele tudo o que aconteceu, falou, por favor, venha, vista essas roupas que eu vou te levar para o passeio. O Mordecai falou, Deus me livre, eu estou todo sujo, eu já estou jejuando há 3 dias, cabelo longo, como que eu vou vestir a roupa real? Isso é uma afronta. Então o Haman começou a procurar casas de banho e barbeiros para lidarem com Mordecai. O problema é, vejam aqui, a esperteza da rainha Esther, ela decretou feriado. Viu? Não é só no Brasil que tem 1 milhão de feriados. A rainha Esther decretou feriado naquele dia para que todos estivessem na rua vendo a procissão, vendo o Mordecai no desfile. Então não tinha barbeiro. O Haman mesmo teve que cortar o cabelo do Mordecai. Ele se sentiu muito humilhado. Imagina, o primeiro-ministro de 127 reinos cortando o cabelo de um judeu. E aí o Mordecai lembrou para o Haman que ele havia sido barbeiro antes. O Haman, antes de ter grandeza, ele era um barbeiro. Então Mordecai falou, isso combina muito bem com você. Quando o Mordecai, já vestido, foi subir no cavalo, ele falou para o Haman, eu estou muito fraco, porque eu estou há 2 dias, 3 dias jejuando, eu não tenho forças. Então o Haman não teve outra escolha a não ser se agachar para o Mordecai pisar nas suas costas e subir no cavalo. E o Midrash conta que naquele momento o Mordecai se tornou o artilheiro do time e deu um belo chute no Haman, bem forte. E aí o Haman virou para o Mordecai e falou, não entendo. Depois de gritar de dor, ele falou, na tua Torá está escrito, Binpol oivecha al tismach, na queda do teu inimigo, não se alegre.
Não fique feliz quando teu inimigo está sofrendo. E olha, você, Mordecai, o Rebbe dos judeus, está fazendo exatamente isso. Está abusando de mim. Mordecai explicou para ele que não é bem assim. Se o decreto fosse apenas contra o próprio Mordecai, contra a sua pessoa, tudo bem. Ele não pode se alegrar com a queda do Haman. Mas o decreto do Haman era contra todos os judeus. Ele queria acabar com cada um e um. Então aí sim, o Haman poderia, o Mordecai poderia bater e humilhar o Haman, porque ele estava indo contra todo o povo. O Midrash conta que naquele passeio, o Haman, humilhado, gritando pela honra do Mordecai, eles passaram na frente da casa do Haman. E a casa do Haman era muito alta, tinha muitos andares, tanto que ele teve que fazer uma forca de 25 metros para que ficasse acima da sua casa. Quer dizer, a casa dele tinha aproximadamente 23 metros. E lá em cima estava uma das filhas do Haman. E ela viu aquilo lá embaixo, pessoas passando, tocando música, e alguém num cavalo e outra pessoa puxando. E ela equivocadamente pensou que quem estava puxando o cavalo era o Mordecai. E quem estava atrás era o pai dela no cavalo. Então, naquela época, não existiam banheiros dentro de casa, as pessoas usavam uma espécie de vaso. Então ela falou, minha chance de humilhar o Mordecai. Então ela tinha o dela, o Midrash conta que ela virou aquilo, e tarde demais ela percebeu que ela tinha jogado aquilo na cabeça do pai dela. Quando ele olhou para cima, isso causou um desgosto tão grande à filha do Haman, que ela se jogou pela janela. E quando ela caiu do lado, ela não morreu instantaneamente, ela estava muito machucada, e o Haman tentou ajudar a sua filha. E os soldados não deixaram. Não, você tem que continuar aqui, já ele todo sujo, você tem que continuar levando o Mordecai. E isso, Deus não faz nada à toa, Deus paga sempre na mesma medida. Isso era por conta do decreto do Haman. O decreto do Haman não era apenas o extermínio de todo o povo judeu, mas o extermínio de uma forma que os jovens morressem antes dos mais velhos, para fazer os pais e avós sofrerem, porque isso é uma dor muito maior do que o contrário. Então Haman decretou que as pessoas sofressem psicologicamente, ele também sofreu vendo sua filha caída lá e sem poder ajudar ela. Assim que o passeio acabou, o Haman foi para sua casa todo destroçado, e o Mordecai retirou as roupas reais e vestiu novamente roupas de luto. Por quê? Porque na cabeça do Mordecai, agora a coisa ficou ruim mesmo. Porque até agora o rei tinha uma dívida com ele. Ele salvou a vida do rei e ele poderia receber uma recompensa de qualquer forma, pedindo pelo povo. Agora ele já recebeu a recompensa, ele já foi honrado. O rei não deve mais nada a ele. Então agora o Mordecai intensificou o luto, apesar da honra que ele havia recebido. Já o Haman, falamos, ele chegou acabadão em casa. E aí ele foi conversar com a família, foi contar tudo o que aconteceu. A Megilá conta que os seus sábios, quer dizer, os seus amigos e sua esposa vieram falar com ele. Lá atrás, na Megilá, quando o Haman foi honrado e ele chegou em casa bem, consta que primeiro sua esposa falou, depois os amigos. Agora que a roda virou, a esposa se afastou dele. Falou, eu não quero nada contigo, já chegou com os papéis de divórcio. Daqui a gente vê o que é uma verdadeira esposa, se no momento de, ou vice-versa, um verdadeiro marido também, se no momento de aperto se afasta e não quer ter nada a ver, ou dá todo o apoio possível. A esposa do Haman era exatamente o que ela é, uma mulher horrível, que no momento que o marido está sofrendo, em vez de tentar apoiar e acalmar ele, ela se afasta. Então, os amigos dele falam para ele, meu amigo, esse homem que você levou no cavalo era um judeu? Era o Mordecai? Haman não falou assim. Já era.
você começou a cair perante ele, você vai cair até o final. E por que eles falaram isso? O Arizal, cabalista, ele diz que o Haman e sua família viram nas estrelas e usaram magia para ver que o Haman teria sucesso contra o Mordecai. Ele ia ganhar. Só que ele não contava com o jejum e o arrependimento do povo. No nosso povo a gente consegue quebrar qualquer tipo de decreto retornando para Hashem, como a gente vê em Yom Kippur, Dia do Perdão, Rosh Hashanah. E com isso o Haman não contava. Ele não contava com aqueles 3 dias de jejum. Então, uma vez que ele começou a cair, agora é queda livre. Ele vai até o fundo do povo. O Haman mal havia chegado em casa, começado a conversar. Ele tinha pensado em talvez derrubar a forca que ele havia erguido para o Mordecai, impedir perdão para o Mordecai, mas não deu tempo. Naquela hora, naquele momento, bateram na porta os soldados do rei, e a Megilá diz que eram soldados rasos, simples, não pessoas honradas, ministros que vieram buscar o Haman. Soldados simples, porque ele já não tinha honra nenhuma. E eles vieram buscar o Haman para o banquete, para o segundo banquete, com a rainha Esther. E aí no segundo banquete, o rei pergunta para a rainha: o que você quer agora, minha querida? Já pediu um banquete, já pediu outro banquete? Não tenho tantos fundos para desviar assim do governo. E aí a Esther fala: olha, rei, ela sentiu que chegou o momento. Ela falou: rei, meu povo foi vendido, mas se fosse vendido para ser escravos, eu ficaria calada, porque já fomos escravos no Egito e sobrevivemos. Mas dessa vez nosso povo foi vendido para a morte, eu e meu povo. E naquele momento o rei ficou enfurecido. Ele não sabia que Esther era judia até então. Falou: quem é aquele que ousa decretar morte contra a minha rainha? Naquele momento a rainha Esther ergue o dedo e aponta para o Haman. Os comentaristas falam que na verdade ela queria apontar para o rei, porque o rei concordou com aquele decreto. Veio um anjo e empurrou a mão da Esther, falou: não, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Empurrou a mão da Esther e ela apontou para o Haman. Aí o rei ficou confuso. Ele sabia que o Haman talvez queria matar ele mesmo. Agora quer matar a rainha também? Ele achava que a rainha estava fazendo complô com o Haman contra ela. Então ele ficou muito confuso, furioso com aquilo, e ele saiu para relaxar um pouco no jardim dele. Tinha um jardim muito, muito bonito. Quando ele chega lá, ele vê um homem destruindo o jardim, cortando árvores, plantas. O que está acontecendo aqui? Aquele homem era o anjo Michael, travestido de um dos filhos do Haman. Falou: olha, meu pai, não sei por que precisa de madeira para erguer mais forcas, então ele mandou eu cortar as tuas árvores. Aí nisso, o rei, cada vez mais enfurecido, ele volta para dentro do palácio. E o que ele vê? O Haman caído em cima da Esther. Por quê? Porque quando o rei saiu, o Haman foi pedir pela vida dele. Ele viu que a coisa ficou... Já não está legal para ele, então ele foi pedir para a rainha: por favor, me perdoa, fala com o rei, muda a história. E naquele momento um anjo veio e empurrou o Haman em cima da Esther. O que o rei viu? A Esther deitada num divã, porque era como eles comiam naquela época, e o Haman em cima. Aí, o rei perdeu a cabeça. Ele falou: o quê? Comigo em casa você está tentando conquistar minha esposa? Como você quer forçar a rainha a alguma coisa comigo em casa? É um absurdo isso. E aí a Megilá fala que o Haman, ele ficou vermelho. E quando a gente lê na Megilá, isso passa muito rápido. Mas isso foi um milagre. Por quê? Geralmente, quando uma pessoa é pega no flagra, ele fica vermelho, fica envergonhado. Quando a pessoa é acusada de algo que ela não fez, ela fica pálida. Óbvio que o Haman não queria nada com a rainha, nem matar ela e nem convencer ela a coisas erradas. Então ele deveria ficar pálido, porque ele foi acusado de algo que ele não queria.
mas Deus fez com que ele ficasse vermelho, confirmando as suspeitas do rei, que ele realmente queria abusar da rainha. Naquele exato momento entra o Harvoná. Harvoná tem várias interpretações de quem ele era, se era um soldado, se era um amigo do Haman, e alguns dizem que era o próprio Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, vestido de Harvoná, e veio falar para o rei: olha, rei, olha pela janela, dava para ver do palácio do rei a forca do Haman, que ele tinha 50 codos, 25 metros aproximadamente, era bem alto. Então o Harvoná falou: veja lá a forca que o Haman preparou para o Mordecai, aquele que salvou a vida do rei. O rei começou a fazer matemática. O Haman quer me matar, quer matar a rainha, quer matar o Mordecai que salvou minha vida, ou seja, ele é um morid bemalchut, ele é uma pessoa que vai contra o reinado, ele merece a pena de morte imediata. Então ele falou que podem enforcar o Haman naquela mesma forca. Quem que enforcou o Haman não consta na Megillah, mas o Midrash diz que foi o próprio Mordecai. O Mordecai veio buscar o Haman, e no meio do caminho o Haman falou: pelo amor de Deus, Mordecai, não é digno de mim, primeiro-ministro, morrer na forca. A forca era reservada para ladrões, para pessoas de nível baixo, e eu sou da realeza. Por favor, me mate com a espada. Quer dizer, ele sabia que ele ia morrer, ele não ia escapar disso, mas ele queria pelo menos morrer com honra. E o Mordecai, que não era tolo nem nada, ele sabia que o Haman, sendo morto com honra, os seus seguidores iam tomar ele como um mártir, não como um assassino. Então ele justamente enforcou o Haman naquela mesma forca, exatamente para que os amigos do Haman se afastassem das ideias antissemitas. E aí a Megillah diz que a raiva, isso termina um dos capítulos, se eu não me engano, o 8º capítulo, a raiva do rei se acalmou. Novamente, a Megillah não diz a raiva do rei Ahasverosh, apenas do rei, porque tanto aquele rei se acalmou, como Deus também se acalmou dos pecados do povo judeu. Os pecados que levariam à aniquilação de boa parte do povo, o rei Deus havia já se acalmado e quebrado aquele decreto. A história da Megillah poderia terminar por aqui. Tá bom? O Haman, nosso arqui-inimigo, morreu. O problema é que as cartas, os decretos que o Haman havia enviado, eles ainda iriam acontecer, não podiam ser anulados, porque eles haviam sido assinados com sinete real. E aquilo configura como um decreto irrevogável. Então, no dia 13 de Adar, dali a 11 meses, um pouquinho menos, os judeus seriam mortos. Então, a rainha Esther e agora já o Mordecai se tornou o primeiro-ministro, eles vieram pedir para o rei para cancelar, e o rei falou: não posso fazer nada. Então, o Mordecai emitiu novas cartas, ordenando os judeus a se prepararem para se defender naquele dia. Quer dizer, que os judeus se armassem. Só que a carta do Mordecai foi enviada no dia 23 de Sivan, quase 2 meses depois da morte do Haman. Por que isso? Por que o Mordecai esperou tanto tempo para mandar outro decreto? Manda logo, tenta salvar os judeus o quanto antes. E a explicação é que, se a gente vai lembrar, o Haman mandou cartas para 127 países. Então Mordecai esperou que todos os emissários voltassem. E quando eles voltaram, assim que eles chegaram em Xuxá, na capital, o Mordecai deu uma nova carta e falou: partam em viagem agora mesmo. Não deixou eles nem descansarem um pouco. Por que o Mordecai quis justamente que os mesmos emissários levassem, para configurar isso como um decreto tentando anular o outro? Porque se fossem outros emissários, quem recebesse a carta podia falar que o correio de um veio mais rápido que o outro, não sei qual carta é mais importante. Quando eram os mesmos emissários, então obviamente essas são segundas cartas que visam anular ou diminuir a força das primeiras. Agora a história é muito simples. Os judeus se prepararam e no dia 13 de Adar guerrearam. A Megillah traz os números de quantos inimigos
eles mataram, nenhum judeu morreu, e os judeus não tocaram nas posses de nenhum inimigo. Por quê? Porque eles não queriam que as pessoas pensassem que eles estavam guerreando para enriquecer. Era autodefesa. O foco deles era se proteger, era impedir que acontecessem mais desastres por conta do Haman. A rainha Esther, no dia da guerra, no final do dia da guerra, no dia 13, o rei pediu um relatório e ele perguntou para Esther, o que você quer mais? A rainha Esther pediu duas coisas. Uma, que enforcassem os 10 filhos de Haman naquela mesma forca, onde ainda estava lá o próprio Haman, e que em Shushan, na capital, se continuasse a guerrear no dia seguinte. Por quê? Por ser a capital, tinha muita gente importante contra os judeus. Então ela sentiu que os judeus ainda não estavam a salvo naquela capital. E por isso, já que Shushan era uma cidade murada, naquelas cidades, até hoje se comemora Purim no dia seguinte, porque nas cidades normais os judeus guerrearam no dia 13 e descansaram e festejaram no dia 14. Na cidade murada, Shushan, guerrearam 13 e 14 e festejaram no 15. Por isso que em Jerusalém, que é uma cidade murada desde os tempos da conquista da terra de Israel, em Jerusalém se comemora no dia 15 Purim. Então muita gente vai no dia 14 para uma cidade qualquer festejar e continua festejando no dia seguinte. Os judeus então, Mordecai e Esther instituíram as 4 mitzvot, os 4 preceitos de Purim, que são eles, escutar a Megillah, que se lesse aquela história de noite e de dia, que se festejasse, fizesse um banquete durante o dia, porque toda a história da Megillah acontece em banquetes, tanto o primeiro do rei Ahasverosh com a Vashti, que causou a morte dela, como o banquete da coroação da Esther, como o banquete de Haman e o rei, etc. Então se instituiu, estabeleceu que no dia de Purim se fizesse um banquete, que um mandasse para o outro, para um amigo, um presente de comidas e que se desse dinheiro para os pobres em Purim. E por isso, todo aquele que pede em Purim, devemos atender ele. Não importa o nível social da pessoa. Se ele pediu, tem que dar. Em época de distanciamento é um pouquinho mais difícil andar na sinagoga pedindo, mas pode mandar WhatsApp, é uma mitzvah, dá para todo aquele que recebe, que pede para a gente. Na verdade, a Megillah foi escrita por ordem da rainha Esther, não de Mordecai, nem dos sábios. Os sábios se opuseram à escrita da Megillah, porque eles falaram, escrever um texto desse, uma história dessa, vai causar mais antissemitismo. E a Esther falou, não, isso serve como uma lição para todas as gerações. Pois bem, na Megillah consta que Deus, eles cumpriram com o que eles receberam. Hassidut explica que somente na história de Purim realmente aconteceu a entrega da Torá. Todos conhecemos que a Torá, sabemos que a Torá foi entregue no Monte Sinai por Moisés, mas até a história de Purim não era uma coisa real. A gente nunca se entregou pela Torá. Quando Haman ameaçou os judeus, o que alguns judeus podiam ter feito? Então eu vou virar persa, vou virar Madai, Medano, eu vou me converter para outra religião. E naquele momento nenhum judeu abdicou da sua identidade judaica. Quer dizer, realmente naquele momento Deus falou, agora sim eles receberam a Torá em sua completitude. A Megillah foi escrita, a gente pode perceber que não tem nenhuma vez o nome de Deus. Existem várias explicações para isso. Uma muito prática é que a Megillah foi escrita para ser traduzida em todos os reinados, todos os reinos do Ahasverosh. E aí o que ia acontecer se tivesse o nome de Deus? Quando fosse traduzida para o persa, por exemplo, iam traduzir o nome de Deus para o nome de uma idolatria persa. Então a Esther quis evitar isso, porque é somente no nome do Deus dos judeus. Então ela omitiu todos os nomes divinos. Muito embora a gente pode encontrar nomes de Deus como acrósticos, primeira letra de cada palavra, em alguns casos
na Megilá. Outro motivo também é porque não aconteceu nenhum milagre revelado. Se a gente lê a Megilá pura e simples, a gente não vê Deus abrindo o mar, ou uma pessoa se transformando, nada disso. Deus agiu de uma forma muito oculta. E chegamos então no último capítulo, um capítulo muito pequeno da Megilá, que diz que o Mordecai, ele foi muito honrado, muito querido pela maioria dos seus compatriotas. Estranho isso, não? Porque não por todos. Mordecai também foi um herói, e de repente nem todos gostavam dele? Realmente não. Algumas pessoas do Sinédrio, grandes juízes, se afastaram do Mordecai, porque a partir da história de Purim, ele teve que lidar com a realeza, então ele já não tinha mais tanto tempo para ficar somente estudando o Torá como ele fazia antes. Então os maiores sábios da geração se afastaram um pouco dele, gostavam dele, mas já não eram best friends forever. E ainda assim o Mordecai, ele era muito importante tanto para a realeza como para os judeus. Eu esqueci de mencionar que muitos dos nossos inimigos, mityahadim, está escrito na Megilá, eles se vestiram como judeus para escapar da guerra. Por isso a gente também se fantasia na festa de Purim, para lembrar que tudo pode mudar de uma hora para outra. E logo no finzinho está escrito que o Ahasverosh fez como muitos políticos que a gente já conhece e aumentou muito os impostos. Porque depois de toda aquela história, o seu reinado todo passou por muitas transformações. Então ele falou, agora está na hora de eu juntar dinheiro para poder fazer mais banquetes. Ele subiu muitos impostos, ele foi extremamente odiado, e o total do seu reinado foi por apenas 14 anos. Quer dizer, durou muito pouco. Depois o seu sucessor permitiu então o retorno dos judeus para Jerusalém e a reconstrução do templo sagrado. Assim terminamos a Megilá. A Megilá mostra para a gente, primeiro, uma conexão muito forte com Deus. Quando a gente quer se aproximar, Ele está lá, Ele está sempre esperando. Mostra a força tanto dos nossos sábios como o Mordecai, como das nossas mulheres, a Esther. Inclusive, aproveito para convidar todas. Amanhã teremos um shiur muito especial com a Rebbe Tamar, minha querida esposa, sobre realmente o que é a Rainha Esther em toda essa história. Por que ela se meteu da forma que ela se meteu, como que ela se envolveu, e uma mensagem muito bonita da rainha para todas as mulheres do nosso povo. Amanhã, se Deus quiser, 8 horas pelo Zoom. Que possamos então comemorar o Purim com muita alegria, se Deus quiser, já com Mashiach no templo sagrado. Mas se Deus nos livre não, então que possamos escutar a Megilá. Teremos Megilá aqui na sinagoga, 2 horários de dia, 2 horários de noite. Lembrar de dar presente para os pobres, em dinheiro, presentes de comida uns para os outros, festejar bastante, e que possamos ter um Hag Purim Sameach.